Graça e paz a todos, amados irmãos e irmãs da Igreja Esmirna, e bem como a todos que irão assistir o vídeo pelo YouTube, pelo Facebook da página da nossa igreja. Bem-vindos ao nosso grupo, aos atos litúrgicos para o culto em seus lares. Lembrando que aqui nós não estamos em culto, nós estamos gravando os atos litúrgicos. O culto solene ao Senhor será prestado por cada um dos irmãos em seus respectivos lares, com as suas famílias, e cultuem assim a Deus. Nós aqui somos instrumentos para ajudar-nos na condução do culto. A palavra do nosso Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema do culto desta noite é Justificados por Cristo. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, faremos a leitura dos versos de 31 a 39. Leitura alternada, o Israel e a Gabriela estarão acompanhando esta leitura comigo, lendo juntamente comigo e representando a igreja. Leiamos Romanos capítulo 8, de 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos dizer isso porque somos justificados por Cristo, conforme o próprio apóstolo vai dizer nesta epístola. Louvado seja Deus, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fomos justificados por Cristo, como lemos na introdução. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E é por isso que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem mesmo a morte, quando estamos em Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Por isso nós o adoramos, por isso nós glorificamos. Quero convidar a Gabriela para nos conduzir numa oração de adoração a esse Deus que nos justifica. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui cultuando a Ti, Pai, cada um em sua casa. Mesmo com esses tempos tão difíceis, nós continuamos aqui, Pai, e nós queremos Te agradecer por isso, pelas infinitas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós todos os dias, Pai. Amém, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, apenas para Te adorar e dizer o quão grande o Senhor é, o quão bondoso o Senhor tem sido conosco, Pai, durante todo esse tempo. Mesmo com as nossas dificuldades do dia a dia, o Senhor tem se provado presente, Senhor, ao nosso lado o tempo todo. E por isso nós estamos aqui para Te agradecer, Pai. Obrigado. Nós sabemos, Pai, que isso não é nem 1%, Pai, do que o Senhor merece, porque nossos lábios e corações são impuros, Pai. Mas o Senhor sabe ler, Senhor, o que tem dentro de nós, Senhor, a nossa alma. O Senhor consegue nos entender como mais ninguém, Senhor. E por isso nós queremos Te agradecer, porque o Senhor não olha para as nossas imperfeições, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Sim. Obrigada, Senhor, por todos esses momentos, mesmo que difíceis, que nós não consigamos entender o porquê de muitas coisas.
muito obrigada porque o Senhor continua se mostrando presente e vivo nas nossas vidas, Pai, Sim. a cada dia, Pai. O Senhor nunca tem nos abandonado, nunca tem nos deixado faltar as coisas, Pai. Sim. E nós somos eternamente gratos a isso. Nós estamos aqui para te adorar e dizer o quão grande o Senhor é. Aleluia. Que o Senhor merece toda essa adoração que nós fazemos dentro das nossas casas, Pai. Amém, o Senhor merece todo o louvor, mesmo que distantes uns dos outros, Pai. Mas o Senhor continua sendo o nosso apoio, Senhor. Obrigado. O Senhor continua sendo o nosso foco, Pai, durante toda a nossa vida, Pai. Obrigada por tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ainda em adoração, vamos louvar ao nosso Deus com o hino Firmeza na Fé, hino número 93 do nosso Cenário Novo Cântico. Louvemos ao Senhor. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Passando agora ao momento de contrição, de confissão de pecados. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Ainda em Romanos, faremos a leitura do capítulo 3, dos versos de 9 a 20. Romanos, capítulo 3, de 9 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus.
visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quero destacar o verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por isso que não há justificação por meio da lei, apenas por meio da justificação que encontramos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso vamos, nesse momento, curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, vamos nos curvar na presença de Deus, confessando a Ele os nossos pecados, pedindo-lhe perdão e também gratos, agradecendo a Deus pela justificação que temos em Cristo Jesus. Curve sua cabeça, vamos orar a Deus nesse momento. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai, como é bom olharmos para a Tua Palavra e encontrarmos, Senhor, o consolo de que em Cristo Jesus nós somos justificados mediante a fé. E por isso nós temos paz com o Senhor, temos paz com Deus, mas mediante a fé, não por obras, não mediante a lei, porque nós somos incapazes de cumpri-la. E confrontados disso, Deus, consternados por isso, porque realmente vimos a nossa limitação, a nossa falha como humanos, pecadores que somos, porque todos pecaram. E, ó Deus, por isso nós chegamos diante da Tua presença, te pedindo, confessando ao Senhor os nossos pecados. O Senhor sabe onde cada um de nós tem falhado em relação ao Senhor, em relação à Tua Palavra. O Senhor sonda os nossos corações, as nossas mentes, o Senhor que nos conhece. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos purifique de todo o nosso pecado. Perdoa nossos pecados, tem misericórdia de nós e aceita o nosso culto, a nossa adoração. E é pelos méritos de Jesus, o nosso Senhor, nosso Redentor, é que nós oramos ao Senhor neste momento, em nome dele, em nome de Cristo. Amém. Ainda em contrição e confissão, nós vamos louvar ao nosso Deus com o hino Súplica do Redimido, hino número 97. Louvemos ao nosso Deus. Hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha
Passemos agora ao momento de consagração ao nosso Deus. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, ainda na Epístola de Romanos, agora no capítulo 5. Nós faremos a leitura dos versos 17 a 21. Romanos, capítulo 5, de 17 a 21, leitura alternada. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Eu quero destacar o verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse momento de consagração ao nosso Deus é o momento onde nós reconhecemos que somente pela graça de Deus é que nós somos redimidos de nossos pecados e nos consagramos ao Senhor por isso. A palavra é muito clara. A lei ela veio para avultar o nosso pecado, para mostrar como ele é grande diante de Deus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o nosso Deus. É por isso que nós nos consagramos, é por isso que nós louvamos o nome do nosso Deus, é por isso que nós cultuamos ao Senhor, nos chegamos diante da sua presença para adorá-lo, para glorificá-lo, para confessarmos os nossos pecados na sua presença, sabedores de que a sua graça é muito maior do que os nossos pecados. E é por isso que nós louvamos e glorificamos ao Senhor. Nesse momento de consagração, depois dos dois louvores, vamos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Vamos também interceder, vamos consagrar a vida dos irmãos que por algum motivo não estão podendo participar deste momento do culto. Vamos consagrar a nossa igreja ao Senhor e cada um faça isso com temor diante de Deus. Vamos então louvar ao nosso Deus e depois eu peço a Israel que nos conduza numa oração de consagração. Louvemos ao Senhor. Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti, Teus caminhos e Teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu pra poder questionar dos Teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em Ti. Mesmo se meus olhos não veem, Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Pai, me ensina a Te enxergar, a crer que no controle Tu estás, e o sofrimento nunca é em vão. És a eternidade, vive em mim,
certeza de que não perecerei no fim, a esperança em meu coração. Pois nada foge dos planos, teu Senhor. Descansarei, confiarei em Ti. Mesmo se meus olhos não veem, Tu és Deus. Sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus. Este é o Teu melhor para mim. Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se meu plano se arruinar, se meu corpo em doença sofrer, se por Ti eu tiver de morrer, Tua vontade se cumpre em meu ser. A minha fé e o meu amor firmei. Descansarei, confiarei em Ti. Mesmo se meus olhos não veem, Tu és Deus. Sei que tens o melhor para mim. Ei, e mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus. Este é o Teu melhor para mim. Ore para que Deus receba a glória da sua vida. E eu continuarei a confiar e descansar no seu melhor para mim. Tu és Deus. Este é o Teu melhor para mim. Viverei Teu melhor para mim. Dá
teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Oremos ao Senhor. Senhor, grandioso Deus e amado Pai, agora eu entro de novo em Tua presença, ó Pai, para Te agradecer, Senhor, aos dízimos e as ofertas que aqui foram oferecidos, ó Pai, e Te agradecer, Senhor, pela vontade que foi posta no coração de cada um de querer ajudar a casa do Senhor, ó Pai, de querer contribuir para que a palavra do Senhor seja mais forte, Senhor, para que chame mais pessoas, ó Pai, para que consiga adquirir mais pessoas para o Seu reino, ó Pai, para estarem sempre cultuando a Ti, ó Pai. Eu Te agradeço, Senhor, aqueles que também não puderam estar doando, entregando os dízimos ou as ofertas, Senhor, o Senhor sabe os motivos, mas que o Senhor os esteja ajudando, ó Pai, acima de tudo. Jesus. Que o Senhor esteja na casa de cada um, com a vida de cada um, Senhor, que se seja por algum problema de saúde, ó Pai, se seja por algum problema espiritual, ó Pai, que o Senhor esteja movendo o coração das pessoas, ó Pai, para ajudar umas às outras, ó Pai. Amém. Para que seja possível, Senhor, que quando essa pandemia acabar, quando esse período acabar, para que todos nós voltemos, Senhor, em plena comunhão para a Sua casa, ó Pai. E estejamos todos dispostos a doar os nossos dízimos e ofertas para o crescimento do Seu tempo, Pai, da Sua casa, Amém, Senhor. Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe a todos, livre-nos de todo mal, Senhor. Amém. Te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, chegamos ao momento de sermos edificados pela palavra do nosso Deus. Momento de edificação no nosso culto. E eu quero convidá-los a atentamente ouvirem a exposição da leitura e a pregação da palavra do nosso Deus nesta noite, que se dará na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versos de 21 a 26. Peço que vocês abram suas Bíblias. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, faremos a leitura e a exposição do texto, dos versos 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Este texto, queridos, ele tem sido colocado como texto-chave para o entendimento da justificação por meio da fé. Lutero vai dizer que a Epístola de Paulo aos Romanos é o mais puro evangelho. E isto é bem verdade. Quando nós observamos a Epístola de Paulo aos Romanos, nós entendemos claramente como devemos pregar o evangelho. Paulo, inspirado por Deus para escrever este livro que
ele então se torna aí o livro mais importante no que diz respeito ao Evangelho, porque ele é o mais puro Evangelho. Ele se torna tão importante para nós na pregação da palavra de Deus. Esse texto aqui específico é o texto-chave para entendermos o que Paulo está querendo dizer com a justificação mediante a fé. Nos últimos 2 sermões falávamos sobre o saltério, né? Os 2 primeiros salmos que fazem a introdução do saltério, onde ali nós aprendemos que o servo bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Este é bem-aventurado, aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. E o capítulo 2 vai dizer que bem-aventurado é aquele que busca refúgio em Deus. Nós vimos no Salmo 2 que Deus instituiu, Deus estabeleceu o seu ungido no seu Monte Santo Sião. Por isso eu quero falar com os irmãos nesta noite à luz deste tema. Deus manifesta a sua justiça redentora, nos mostrando que os crentes são justificados pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Como encontraremos refúgio em Deus? Olhando para a sua lei, meditando nela dia e noite. Por quê que o saltério diz isso? Por que o Antigo Testamento nos diz tanto para medita na sua lei dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Por que a palavra de Deus nos orienta tanto a observarmos a lei do Senhor, a olharmos para ela? E, no entanto, quando nós chegamos neste que é o mais puro Evangelho, Deus nos fala por meio do seu apóstolo que a lei ela serve para avultar os nossos pecados e que nós não somos justificados pela lei. Então, por que meditar na lei dia e noite? Então, por que nos atentarmos para a palavra de Deus? E que bem-aventurado é aquele que medita nesta lei dia e noite. Porque quando nós olhamos para o Salmo 2 e vimos que Deus instituiu, que Deus estabeleceu o seu ungido, o seu reino no Monte Sião, para que ele reine eternamente, aí nós entendemos, à luz da lei de Deus, o quão importante era a vinda deste ungido de Deus, deste Messias, deste rei que viria para reinar perpetuamente com o cetro de ferro, com a palavra do seu poder, para decretar a vitória sobre a morte. E é isto que este texto vai nos mostrar, quando Paulo vai dizer, mas agora, olha, no tempo presente, nesta nova dispensação, onde Jesus veio, onde Jesus nos ensinou, ele pregou e ele morreu pelos nossos pecados. E mais que isso, ele ressuscitou dos mortos. Agora ele está sentado à majestade de Deus nas alturas, que era profetizado pelo saltério. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então Paulo está dizendo, mas agora neste novo advento de Cristo, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. É importante nós entendermos isso. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Como assim? O que significa isso? É com a lei ou sem a lei? Sem lei, mas testemunhada pela lei. Testemunhada pela lei e pelos profetas. A ideia, queridos, é que neste momento, quando Paulo está se dirigindo para esse povo, e aqui o público de Paulo são os gentios e os judeus, né? Paulo está falando lá aos romanos, mas para os cristãos que viviam em Roma,
tanto gentios quanto judeus, para todos aqueles que estavam ouvindo. Então, seu público era tanto judeus quanto gentios, conforme nós vimos na introdução aqui do livro de Romanos, capítulo 1. E Paulo está dizendo para eles, tanto judeus como gentios, que a ira de Deus veio sobre todos. É isso que Paulo ele vai dizer. A partir do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 4, aqui, o final do capítulo 4, a palavra de Paulo para eles é que a ira de Deus se manifestou sobre todos, porque todos pecaram. É isso que nós vamos ver aqui. Então ele está dizendo que é sem lei, porque se fosse aplicada a lei a todos, todos estariam condenados. Por isso que agora é sem lei. Se manifestou a justiça de Deus, mas testemunhada pela lei e pelos profetas. O que significa isso? Foi isso que está acontecendo, esse advento de Cristo, este evangelho, esta nova mensagem que Paulo está pregando. Ele está dizendo que tudo isso que está acontecendo, a vinda de Cristo, as suas realizações, os seus milagres, a sua morte, a sua ressurreição, tudo isto que estava acontecendo agora, isso foi testemunhado pela lei e pelos profetas. Paulo está dizendo que é sem lei, mas tudo isso foi testemunhado pela lei, a Torá, e pelos profetas, Tenak, que é todos os demais livros, todas as demais profecias. Então, a Torá e a Tenak, que é um termo hebraico, significa que toda a Escritura está sendo cumprida. Isso que está acontecendo, Paulo está dizendo. Mas agora, sem lei, foi manifestada a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O que está acontecendo aqui agora é o testemunho de toda a Escritura. É o cumprimento de tudo aquilo que foi dito, tanto pela lei quanto pelos profetas, por toda a Escritura. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, por que ele está dizendo que é sem lei? Paulo está falando para aqueles irmãos de Roma que ninguém nunca foi justificado pela lei. Quando nós olhamos o capítulo 4, continuação, que Paulo vai mostrar que é sem lei, então é por meio de quê? Por meio da fé. Aí ele vai falar, aqui no capítulo 4, versículo 3, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, quando Deus promete um filho a Abraão, e diz para ele, na sua velhice, e diz para ele olhar para fora e contar as estrelas do céu, e que assim seria a sua descendência, o texto lá, em Gênesis 15, 6, vai dizer que ele, Abraão, creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Então, o que foi imputado como justiça para Abraão não foram as suas obras, mas por meio das suas obras ele demonstrou a sua fé, e porque ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Paulo, quando vai escrever aos Gálatas, capítulo 3, de 6 a 9, ele diz: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé serão benditos com o crente Abraão. Por isso Abraão é chamado o pai da fé, né? Por conta deste texto. Isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Então Abraão, ele não foi salvo por lei, pela lei. Ele foi salvo pela fé. Entendeu? Todos aqueles que têm fé são filhos de Abraão. E isso significa desde o pacto com Noé, com Adão, com todos, né? Abraão é o pai da fé no sentido de Deus ter feito uma aliança para salvar o seu povo. Mas esse povo, ele vem desde Adão.
todos aqueles que creram. Noé creu, Noé era um homem justo, temente a Deus. Ele creu, e por isso ele e sua família foram salvos. A obra refletiu a fé de Noé, assim como a obra refletiu a fé de Abraão. Mas todos são justificados sem lei, mediante a fé. E isso foi testificado pela lei e pelos profetas. No versículo 21 até o 22a, que diz: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Esse é o nosso primeiro ponto. Nós aprendemos que as leis e os profetas testificaram a justificação somente pela fé por meio de Jesus Cristo. É isso que esse primeiro ponto nos mostra. O segundo ponto vai nos mostrar aqui no final do 22 até o 24 o motivo disso. Então esta passagem ela nos mostra o que, por quê e para quê. O que nós vimos? Se manifestou a justiça de Deus sem lei. Foi isso que aconteceu, é disso que o texto está falando. A justiça de Deus se manifestou sem lei, testemunhada pela lei e pelos profetas que haveria de ser assim. Isso é o que? A justiça de Deus se manifestou sem lei. Por quê? Essa é a segunda resposta que o texto vai nos trazer. E esse é o segundo ponto. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É isso que o final do 22 até o 24 vai nos mostrar. Vejamos. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então Paulo, que vinha falando dos gentios, dos judeus, de que a ira de Deus era sobre todos, contra toda a impiedade humana, ele vem colocar então para eles que estavam ali, o seu público, tanto os judeus, aqueles que eram considerados o povo exclusivo de Deus, quanto os gentios, aqueles que são de outras nações, todos os povos. Paulo chama-os a uma realidade que os choca, quando Paulo diz: não há distinção. Nem judeu, nem gentio, não tem grego, não tem romano, não tem ninguém. Todos pecaram. Porque todos pecaram. Esse é o texto célebre na palavra de Deus para nos mostrar a nossa situação diante de Deus, queridos. Esse texto é muito forte. Ele é taxativo, ele é definitivo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A tradução árabe coloca que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a tradução ela coloca isso para mostrar como nós precisamos. Se todos pecamos, nós carecemos da glória de Deus. Mas a língua grega ela está mostrando que nós fomos destituídos, nós fomos separados. E é por isso que nós carecemos. Então, a leitura do texto aqui é: todos pecaram e foram separados, foram destituídos da glória de Deus. E por isso carecem da glória de Deus. E somos justificados gratuitamente. Porque se não cumprimos a lei, se não somos capazes de cumprir a lei, nós somos justificados gratuitamente. Porque Deus, então, está nos justificando sem nós cumprirmos a lei. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, óbvio. Se é gratuitamente, é por graça, é aquilo que é um favor imerecido, não fizemos nada por merecer. É de graça, por isso é gratuito. Gratuitamente por sua graça, porque Deus é gracioso. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É por sua graça, gratuitamente, para nós. Verdade, para nós é de graça. Mas é mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ela é de graça para nós.
mas ela é mediante a redenção em Cristo Jesus. E a sequência do texto vai mostrar por que é mediante a redenção de Cristo Jesus. E por que ela é de graça para nós. Mas antes de irmos para o terceiro ponto e vermos isso, essa redenção em Cristo Jesus, é importante constatarmos, queridos, como que de fato a palavra de Deus ela nos dá essa certeza. Ela fecha esse ponto. Paulo está dizendo que todos pecaram, que foram destituídos da glória de Deus. Não é da mente dele, não é da cabeça dele. Paulo ele está aqui nos mostrando como que o evangelho deve ser pregado, e ele está dizendo isso à luz de toda a lei, de todo profeta, de todos os profetas. Ele está falando isso à luz de toda a Escritura. Paulo não está fazendo uma teologia da cabeça dele. Paulo está pregando o evangelho puro, fundamentado no que diz as Escrituras, agora com o advento do Messias. Então ele vai dizer isso fundamentado na palavra de Deus, que nos mostra isso. Os irmãos conhecem a história. Por que todos pecaram? Porque o Senhor Deus deu uma ordem bem direta para Adão, que está registrada em Gênesis 2, 16 e 17, que diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. A quem? A Adão. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Gênesis 3:17. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, vai dizer Paulo aqui em Romanos, e pelo pecado a morte, e ele vai dizer lá no capítulo 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Então, Paulo está deixando claro para nós por conta daquilo que aconteceu lá em Adão, porque todos pecamos. Mas não somente Paulo vai dizer, como Gênesis constata por meio da história, Davi, lá no Salmo, vai dizer: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe, Salmo 51. Bem como Isaías, capítulo 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ora, Isaías, um profeta chamado por Deus, que se colocou à disposição do Senhor, ele diz que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. E esse povo ao qual Isaías está se referindo é o povo de Deus, é o povo de Israel. Então veja, nem do povo de Deus o povo era puro. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Então o profeta está dizendo que não apenas ele, como todo o povo, são impuros, são pecadores. Por isso Paulo está dizendo, como está escrito, não há justo, como nós lemos na liturgia, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É por isso que o apóstolo Paulo está agora na sequência falando que é sem lei, que ele nos justifica gratuitamente por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por que tem que ser sem lei? Porque todos pecaram. Todos foram destituídos, todos são impuros. Não há quem faça o bem, não há um justo, não há um sequer. Então esse texto é um texto emblemático para mostrar que não há escapatória. O público que ali estava ouvindo Paulo estava certamente estarrecido com aquilo, porque eles se consideravam, pelo menos os judeus, uma linhagem pura, uma linhagem sagrada, separada, povo de Deus. E Paulo vem mostrar para eles que à luz do Evangelho de Jesus Cristo, com o advento do Messias, do ungido, estabelecido por Deus,
Eles tinham que reconhecer que só haveria salvação para eles naquele Messias, naquele Salvador, naquele Rei ungido, estabelecido por Deus no Monte Sião. Só em Jesus haveria salvação, só em Jesus haveria redenção. E Paulo confronta eles com esta triste verdade. Desde Adão, todos pecaram, ninguém foi justificado por obras da lei. Nem Abraão, o pai da fé. Ele foi justificado porque ele creu. Noé foi justificado porque ele creu. Enoque foi justificado porque creu. Todos que foram salvos do Antigo Testamento não foram salvos porque cumpriram a lei. A lei, ela serve para avultar o nosso pecado. E quando nós meditamos na palavra de Deus dia e noite, nós temos consciência disso. E aí nós entendemos a necessidade que nós temos de um Salvador, porque nós percebemos o quão miseráveis, o quão pecadores nós somos. Por isso que o Senhor, Yahvé, ordenava o seu povo e todos os seus santos profetas a meditarem na palavra de Deus, para terem consciência que eles precisavam da sua redenção. Talvez um grande desafio para aqueles homens que eram tão fiéis à lei judaica, à lei mosaica, que eram tão rigorosos em seguir aquela lei piamente, talvez para eles o grande desafio fosse entender desde aquela época, que apesar deles serem o povo escolhido de Deus, apesar deles terem a lei de Moisés, apesar deles fazerem todos os esforços para seguirem fielmente aquelas leis, somente por meio do sacrifício do cordeiro expiado, lá no ato do sacrifício, é que os pecados deles ali estavam sendo encobertos. Talvez eles faziam aqueles rituais que apontavam para aquilo que se daria em Jesus Cristo, mas talvez eles faziam aquilo apenas como um ritual. Está na lei, vamos fazer. E não se davam conta de que era exatamente por causa daquele ato deles, de sacrificar o cordeiro puro, macho, de 1 ano, sem defeito, por meio da expiação do sangue daquele cordeiro, é que o pecado deles estavam naquele tempo sendo cobertos. Que não era por conta de todo o restante do ano que eles viviam ali tentando cumprir a lei e sendo rigorosos com a lei. Naquele tempo, talvez o desafio deles fosse crer nisso, que o que de fato cobria o pecado deles não era a sua vigilância total ou acharem que estavam cumprindo a lei, mas sim aquele sangue do cordeiro que estava derramado em favor deles. E talvez o nosso desafio hoje seja o contrário. Nós que vivemos numa era pós-cristã, pós-Cristo, pós-advento de Cristo, a gente possa talvez entender que Cristo morreu, Ele lavou já os nossos pecados, o seu sangue foi, e é verdade isso, é suficiente, é por Ele que nós somos salvos. Então temos a redenção pelo sangue puro, do Cordeiro puro, que morreu de uma vez por todas para cobrir, para eliminar, para pagar o preço, não só dos nossos pecados, como do pecado deles, de uma vez por todas. Aquele pecado que estava encoberto desde Adão até Jesus, até o último homem que virá a existir, porque o sangue de Cristo, ele é suficiente para perdoar de antes, do presente e do futuro. Mas hoje, nós que estamos nessa perspectiva já do advento de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, que já temos então o testemunho de que Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, podemos cair então na tentação de acharmos que a lei então não serve mais para nada. Cristo já veio, já morreu, então a lei não serve para nada. Então, se a tentação deles era seguir rigorosamente a lei, achando que por ela é que eles eram salvos, e que aquele ritual do sacrifício do cordeiro era apenas um ritual, e não entendiam que aquele era o verdadeiro aspergido sangue que purificava os de seus pecados,
nós hoje podemos cair nesse engano contrário, achar que o aspergir do sangue de Cristo, o Cordeiro que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo, conforme diz João Batista, este é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, nós podemos agora desconsiderar a lei, cairmos na tentação de desconsiderarmos a lei. E aí nós desconsideraríamos o Salmo 1, o Salmo 2, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E hoje então nós poderíamos desprezar a lei, olhar para Cristo apenas e desprezarmos a lei. Esta pode ser uma das nossas tentações. Mas o que eu quero frisar ainda nesse segundo ponto é isso. Como está escrito, não há justo, não há nenhum sequer. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 10, vai dizer: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, queridos, muitas vezes a gente vê pessoas questionando, né, a doutrina paulina, porque Paulo, parece que ele está criando doutrinas que o resto dos evangelhos... Não! Ele está dizendo, tudo isso foi testemunhado pela lei e pelos profetas. O evangelho puro que eu estou pregando para vocês aqui agora não é coisa da minha cabeça. Isso aqui é o cumprimento das profecias. É por isso que o terceiro ponto vai nos mostrar que só Deus é justo. E somente pela sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus, pode nos justificar. Então, versículo 25 e 26 vai nos mostrar o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui também a tradução ela precisa ser um pouco melhor entendida, porque aqui diz que a quem Deus propôs no seu sangue. Mas o texto aqui, a voz é média, que no grego significa que é algo que alguém fez a si mesmo. É como nós dizermos, ele banhou-se, ou seja, ele lavou a si mesmo. Então essa tradução, quando diz aqui a quem Deus propôs, a ideia é, se referindo a Cristo, ele se propôs no seu sangue como propiciação. E a palavra propiciação, ela significa uma vítima expiatória. A propiciação é o meio de apaziguar a ira e ganhar boa vontade de uma pessoa ofendida. Diz respeito a sacrifícios para apaziguar divindades irritadas. Sabemos que não existem divindades, só existe um Deus. Mas a ideia da propiciação é apaziguar a ira de Yahvé, desse único e soberano Deus. Por isso que Paulo antes vinha falando que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem da glória de Deus. E aí agora o texto vai dizer que Jesus ele se propôs como propiciação pelo seu sangue, ou seja, ele colocou-se na posição de expiação. Então essa é a mensagem fundamental do Evangelho, queridos. É entendermos que nós só somos salvos mediante a fé pela redenção em Jesus Cristo, porque Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele se ofereceu num sacrifício expiatório. Ele derramou o seu sangue. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí é uma mensagem fundamental, básica do nosso Evangelho. No entanto, a gente precisa entender à luz disso que da mesma forma que ao conforto de sabermos disso, que é pela graça que somos salvos, pela redenção que há em Cristo Jesus, porque Ele se colocou como propiciação, e isso nos dá um conforto, ao mesmo tempo, esse texto ele nos traz uma verdade
implícita nele extremamente importante. E é isso que é fundamental nós cristãos entendermos. Às vezes a gente quer descansar nessa doutrina, né? Fomos salvos pela justificação em Cristo Jesus. Mas ele vai deixar bem específico que é para os que creem, que é mediante a fé. Essa expiação é dada por Cristo somente para os que creem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Então, é somente para os que creem. Então, significa que aqueles que não têm fé, aqueles que não creem nisso, não serão salvos, não serão justificados. É uma condenação eterna. E é isso que é importante que Paulo estava dizendo para judeus e para gentios. Se vocês não crerem em Jesus, na sua expiação, nele ser entregue, nele ter sido entregue como propiciação pelos seus pecados, não há salvação para você, querido. É somente mediante a fé que nós encontramos, então, no sangue de Cristo expiado, o poder de sermos salvos. Duas palavras extremamente importantes: justiça e fé. Justificação e crer. Nós precisamos da justiça para termos acesso a Deus. E essa justiça ela foi realizada por meio de Jesus Cristo, porque só Deus é justo. E somente pela sua graça, mediante a fé, pode nos justificar. Como nos justificaríamos se não há um justo, não há um sequer? Como poderíamos cumprir alguma coisa, fazer o certo para adquirirmos a nossa própria redenção, a nossa própria salvação? Como justificaríamos a nós mesmos? Se todos pecaram, se todos éramos impuros, se fomos destituídos, se fomos separados. Então esse terceiro ponto vai deixar muito claro para nós, queridos, que a justificação é somente pela fé, pela graça de Deus. Versículo 25, 26, então. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, se o primeiro ponto nós vimos o quê? Nós vimos o quê? O que é? Se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus foi manifestada. É esse o assunto deste texto. E por quê? Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora nós vamos ver aqui o para quê. O que foi manifestado? Porque todos pecaram. Para quê? Aconteceu tudo isso então que Deus fez. Para ser Ele mesmo justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós não somos justos. Deus é justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, diante desta realidade que todos pecaram, não tem como o homem ser o justo e justificar-se a si mesmo. Não tem como ele fazer algo que possa dar a ele a condição de se salvar, já que ele não é capaz de fazer nada, de fazer o bem, de cumprir a lei. Certa vez um homem chegou para Jesus e disse: bom mestre. E Jesus se referiu àquele homem e disse: por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Marcos 10, versículo 17. Então notem, não que Jesus não fosse bom, não que Jesus não fosse Deus, mas aquele homem que o estava chamando de bom não o reconhecia como Deus. Então por isso Jesus o confronta: por que me chamas bom? Se bom, só tem um, que é Deus. Ou seja, você está me reconhecendo como Deus? Obviamente que não, ele não reconhecia. Então o que Jesus está querendo dizer é que não tem ninguém bom. E Paulo está dizendo, como está escrito, todos se extraviaram. Não há quem busque a Deus, não há ninguém bom. Todos se extraviaram. Ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios.
Não há ninguém bom. Então Cristo ele se colocou como propiciação, como uma vítima expiatória, para que mediante a fé fosse manifesta a justiça de Deus, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade foi colocada sobre Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No entanto, ela só tem um efeito para aqueles que creem, para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. E o texto ele termina dizendo: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A manifestação da sua justiça no tempo presente. Isso é extremamente importante. A ideia ali do tempo presente significa que naquele momento, naquele ato em que Jesus se entregou na cruz e que morreu pelos nossos pecados, isso se deu na história, no tempo presente. Isso não é fábula. Paulo está dizendo para eles, isso que vocês viram acontecer é a manifestação. Agora se manifestou a justiça de Deus. De forma real, histórica, no tempo presente, na pessoa e obra de Jesus Cristo. E aí nós entendemos aqui que os profetas, toda a lei, todos os profetas testemunharam disso. E isso se deu no tempo presente. A justiça de Deus se manifestou no tempo presente. Eles viram. Talvez muitos daqueles ali que estavam ouvindo Paulo foram testemunhas oculares. E por isso Paulo está dizendo, se manifestou no tempo presente, para que Deus fosse o justo e o justificador de todos aqueles que têm fé, de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E que fé é essa que Paulo está dizendo? Então agora a gente vai para o segundo ponto. A justiça foi feita. Estamos falando de justiça e de fé. A justiça foi feita. Cristo cumpriu cabalmente, perfeitamente. Ele era justo e ele morreu pelo injusto. Então a justiça foi feita. A ira de Deus foi aplacada pelo sangue expiatório de Jesus Cristo. Então Deus tem tolerância pelos pecados anteriormente cometidos, porque eles foram pagos pelo sangue de Cristo. Então por isso que aqueles textos que nós lemos vão nos garantir: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No entanto, se a justiça foi feita, o vínculo agora para fazer parte desta aliança de sermos justificados pelo sangue de Cristo é a fé, é crermos. E aí a importância da lei, porque a nossa fé ela é testemunhada pela lei. Assim como os do Antigo Testamento iam ao templo e sacrificavam no altar e tentavam cumprir a lei, isso dava testemunho da fé que eles tinham no Deus que enviaria o Cordeiro. Assim também, hoje, que temos a Cristo que morreu por nós, a nossa fé é testemunhada mediante o cumprimento da lei. A fé, diz Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, que se não veem. Então nós esperamos, nós confiamos que Jesus, mesmo nós não tendo visto, nós cremos que Ele veio, que Ele morreu e que Ele ressuscitou por nós e que Ele há de vir para nos buscar. Então essa é a base da fé, é crer naquilo que não se vê, mas naquilo que se espera. E nós esperamos a justificação que se dará plenamente quando Cristo voltar para nos buscar. Mas essa fé, essa esperança de crer naquilo que não vemos, ela tem que se dar mediante aquilo que se vê.
Por isso Tiago vai dizer no capítulo 2, versículo 18, mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então a fé ela é demonstrada pelas obras. A fé sem obras é morta. No versículo seguinte, Tiago 2,19, ele vai dizer, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, o que Tiago está dizendo para aqueles irmãos, ele está se dirigindo também a crentes, ele está dizendo, não basta apenas crer. O diabo, ele não apenas crê, como ele treme, e ele crê que existe um Deus só. Crês tu que só existe um Deus? Os demônios creem também. Eles sabem que só existe um Deus. E eles creem e tremem. Então, por isso que Tiago vai dizer, mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. E é por isso que Jesus vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Queridos, como está faltando isso hoje na nossa vida, né? No geral, estou falando específico para a igreja de Esmirna, estou falando para todos os crentes. Nós somos mais de 80% de cristãos que se consideram cristãos no nosso país. E onde andam esses cristãos? Cadê a obediência à lei de Deus? Cadê a obediência aos mandamentos de Deus? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando, tendo tudo em comum, repartindo pão, né? Cadê a igreja? À luz da igreja primitiva, que busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Cadê os cristãos? Onde anda esse povo que obedece a palavra de Deus com fidelidade, com verdade, que teme ao Senhor, que treme diante da sua presença, que reconhece o seu estado, a sua condição? Queridos, o evangelho é lindo, mas ele é lindo a partir do momento que a pessoa enxerga a realidade da sua situação, da sua condição, sem Deus. A pessoa se encontra num desespero tal pela realidade do inferno, pela realidade da sua depravação total, que a lei avulta e mostra isso, que ela precisa desesperadamente de um Salvador. Porque a palavra de Deus diz que é difícil para o rico entrar no reino de Deus? Por que a palavra de Deus ela é tão muito mais acessível entre os pobres, aqueles que passam por uma situação terrível? Porque eles estão numa situação de necessidade tão grande que eles precisam de socorro, eles precisam de salvação, eles precisam livrar-se da morte, eles estão desesperados por socorro. E quando você chega com uma palavra de salvação, quando você chega com socorro, quando você chega apresentando um Deus que pode salvá-los, eles recebem sedentos. A gente vê tantos relatos de missionários na África do Sul, aquele povo paupérrimo, sedento de tudo, das suas necessidades básicas, mas também de uma palavra de consolo para aqueles momentos difíceis. E quando chega um missionário, eles estão sedentos, se reúnem embaixo de árvores para ouvir e se alimentar da palavra de Deus, buscando socorro. Por quê? Porque a sua situação, a sua condição faz com que ele busque socorro. Nós deveríamos entender qual é essa nossa situação. A realidade do inferno, a situação que nós nos encontramos, entendermos a queda do homem, para entendermos a necessidade desesperadora que nós temos de um Salvador. Então, é aí que nós precisamos estar atentos hoje. Nós cremos em Deus, nós cremos nessa palavra, cultuamos a Deus todos os domingos, entendendo isso, que Jesus morreu por nós e nós o adoramos, nós o cultuamos, nós cremos nele. Sim, então isso tem que ser manifestado pela nossa prática, pelas nossas obras. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Mas de que forma que ele mostrou que ele creu? Por meio das obras.
Por isso que Tiago parece contraditório. Ele vai dizer que Abraão foi salvo pelas obras, né? Que ele realizou obras. Mas para mostrar que as obras dele é que testificaram a sua fé. Assim como as nossas obras devem testificar a nossa fé. E como que a gente vai fazer as obras? Cumprindo a lei, obedecendo os seus mandamentos. Por isso que a gente não pode viver, eu estou na época da graça. Na época da graça, todos viveram na época da graça, mas que é demonstrado pelo cumprimento da lei, por obediência à lei. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então essa justificação é para aqueles que amam a Cristo, para aqueles que amam a Deus e obedecem os seus mandamentos. Conheça a sua realidade sem Deus. O homem sem Deus, ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele precisa desesperadamente de um Salvador. Esse Salvador é Cristo, o Senhor. Aí, como se torna lindo quando nós nos apegamos ao nosso Redentor, ao nosso Salvador, aquele que nos ama, que deu a sua vida por nós. Isso é fé. É entender a nossa situação e que só há salvação nele. Aí nós encontramos salvação da nossa alma. Aí, eis que tudo se fez novo. Aí tudo muda. Mas, queridos, essa mensagem é para você nessa noite. Se você acha que você não precisa de um Salvador, se você acha que a tua vida está boa, que está tudo bem, você não está precisando de nada, entenda que o relógio da sua vida está tocando. Tic-tac. Uma hora ele vai parar de tocar. E a palavra de Deus diz que aí não tem mais chance. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aqueles que morreram crendo, pela fé serão justificados. Mas aqueles que morreram sem crer, serão enviados para o fogo eterno. Lá haverá choro e ranger de dentes, para o inferno eterno. É isso que a palavra de Deus nos diz. Os justos, o caminho dos justos o Senhor conhece, mas o caminho dos ímpios perecerá. Serão lançados no abismo, no fogo eterno do inferno. Quantos crentes hoje, ou aqueles que se dizem crentes, vivem aí em berços esplêndidos? Questione a tua fé, se ela não estiver sendo demonstrada por obras. Questione, se pergunte, o que eu tenho feito? Que fé é essa? Não se engane. A fé, ela precisa ser gerada a partir de um coração convertido. A fé é dom de Deus, mas ela vem por ouvir a palavra de Deus. Fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Por isso, medita na palavra de Deus dia e noite. Peça essa fé salvadora para que a sua vida seja transformada. Nós vivemos num país hoje de impunidade. Juízes, magistrados, têm deixado impunes os pecados, os erros, os crimes cometidos pelos criminosos. Não caia nesse engano de achar que Deus salvará a todos dos seus pecados. Deus é amor. Não. Deus é justiça. E o texto de Paulo vem mostrar que todos pecaram e carecem desesperadamente da redenção que só há em Cristo Jesus. Deus manifesta a sua justiça redentora. Os crentes são justificados pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Que você encontre a sua salvação em Jesus Cristo. E aí o Evangelho passa a ser realmente as boas novas. Ele passa a ser realmente o nosso refúgio. Encontramos salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Passemos agora ao momento de glorificação. Convido os irmãos a glorificarmos ao nosso Deus com um hino Exaltação e Louvor, do nosso Cenário Novo Cântico. Hino de número 39. Louvemos ao nosso Deus. Ouvinde, crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que
seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unidos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Vamos orar ao nosso Deus, encerrando o culto desta noite e depois a impetração da bênção. Pai Santo, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra que ouvimos aqui nesta noite e por todos os demais atos deste culto, Pai. Pelos hinos cantados, pelos louvores entoados, pelos textos lidos que nos trazem consolo, nos trazem confiança de que a Tua obra, ó Deus, foi uma obra completa, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, o justo, o justificador. Ó Deus, obrigado pela redenção em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque saímos daqui confiantes, seguros de que é o Senhor, ó Deus, que opera a Tua obra em nós. E isso é que nos faz manter a nossa fé, a nossa confiança, nos dá o descanso, porque sabemos que é pela Tua graça, fomos justificados pela Tua obra por nós, não pelos nossos méritos, não pela nossa força, não pelas nossas obras. Obrigado, Deus, por essa palavra consoladora e confortadora, e que ela nos faça ter uma semana abençoada, na paz do Senhor, que o Senhor possa nos dar uma semana tranquila. Ó Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor esteja conosco todo o tempo, e que o Senhor guarde o Teu povo, e que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e a externa comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre este povo, sobre a igreja do Senhor, e sobre todo o Teu povo, espalhado por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Assim está encerrado o culto desta noite, queridos. Passo agora ao momento de avisos costumeiros e convido os irmãos a continuarem participando dos nossos estudos bíblicos às sextas-feiras. O que somos, o que fazemos.
e que Deus nos abençoe, que possamos continuar crescendo aí por meio da orientação e da edificação da palavra do nosso Deus. E as orações, peço que orem pela vida da Dona Carmen, é a mãe da minha cunhada, também idosa, e está internada, é entubada. O caso dela não é Covid, é decorrência da idade avançada mesmo, mas os irmãos estejam orando pela nossa irmã, Dona Carmen. Queridos, também peço que os irmãos estejam em oração pelo retorno das nossas atividades, pelo trabalho da nossa igreja. Nós vamos estar aí definindo como vamos proceder para esse mês de agosto. E eu conto aí com a colaboração dos irmãos, a participação dos irmãos. Quero ouvir a opinião da igreja para podermos decidir se retornaremos, se não, diante do último informativo aí do nosso presbitério. Tá? Então vamos definir aí juntamente com os irmãos para tomarmos essa decisão juntos. Orem pelo nosso país, orem pelos nossos governantes. Eu agradeço muito a equipe de oração da nossa igreja que tem orado aí firmemente. Continue em oração, pedindo pela nossa nação, por todas as nações nesse momento ainda tão difícil para nós. Que Deus conforte os enlutados, ajude aqueles que estão nesse momento sofrendo nos leitos de hospitais e ajude para que os nossos governantes tenham a sabedoria para conduzir esse momento de pandemia no mundo e aqui no nosso país. Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor seja com todos. Boa semana, fiquem com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano
ressuscitou.